Algumas pessoas me perguntam o que é uma igreja. O que é uma igreja? É uma instituição cristã, onde tem lá um templo com cadeiras, as pessoas vão semanalmente, ouvem um discurso, uma pregação e voltam para suas casas um pouco mais alimentadas. Não, isso não é igreja. Isso eu posso ir em qualquer reunião, em qualquer grupo aí fora. Posso ir num grupo de autoajuda. Ir toda semana, entrar num lugar, sentar, ouvir uma boa mensagem, trabalhar no meu coração aquilo, levar para casa, melhorar o meu desempenho em alguma área da minha vida e continuar a minha caminhada. Um grupo de autoajuda faz isso também. Então o que a igreja é de verdade? Segundo a palavra de Deus, uma igreja é o corpo de Cristo na terra. E tem uma grande diferença entre reuniões de autoajuda e a palavra verdadeira de Deus em nossas vidas. Deus fala que a igreja é o seu corpo. E se ela é o seu corpo, ela precisa estar conectada. Um exemplo bobo. Você já viu um corpo andando sem cabeça por aí? Já viu? Mula sem cabeça só no folclore. Nem um corpo de mula. Não tem corpo sem cabeça. Talvez você tenha visto, isso eu sei que você viu com certeza, talvez uma pessoa andando sem um pé. De muletas. Talvez sem as pernas. Pode ter perdido num acidente. Uma pessoa faltando um pedaço do seu corpo. E mesmo assim ela ainda consegue sobreviver. Porém, uma coisa que você não vai ver nunca é uma pessoa caminhando, indo uma perna para a esquerda, outra perna para a direita. A perna solta-se do corpo e anda sozinha para o outro lado. Isso não existe. Jesus sabiamente compara a sua igreja com o corpo dele mesmo na terra. O corpo de Cristo na terra. E o corpo passa só alegrias? Só tem dias bons? Sim ou não? O corpo às vezes bate com a quina bem no dedinho e dói. Dói só o dedinho? Ou tudo sente? Tudo sente, não tem como desconectar. Não, dedo, segura aí, só você sente. Não passa a mensagem para a cabeça. Não passa a mensagem para os neurônios. Não passa, para não espalhar, para eu não sentir a dor. Não tem como. A dor do dedinho é a dor do corpo. Quando você está lá martelando algo e pum, martela o seu dedo, é a dor do corpo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa manhã Deus me fez lembrar de uma coisa muito importante. Que apesar de hoje nós estamos numa festa aqui, nós estamos celebrando 2 anos, Deus começou a me fazer lembrar de dias que nós choramos juntos. Dias que nós choramos juntos. Nessa manhã, por exemplo, Deus me fez lembrar o dia que a Roseli estava lá internada no hospital. Lembra desse dia, Rô? Lembra, Miguel? Deus me fez lembrar o dia que ela literalmente sofreu um infarto e estava lá na UTI do hospital e não sabia se ia viver ou não. Foi um dia difícil. E a igreja, não como instituição, como parede, a igreja como corpo de Cristo, estava lá, orando com ela, segurando na mão dela, chorando com ela. Eu me lembrei desse dia hoje de manhã. Eu me lembrei de, por exemplo, o dia que a pastora Vilma nos trouxe a notícia de que ela estava com câncer de mama. Nós choramos juntos. Nós nos abraçamos juntos. Nós oramos juntos. Hoje nós estamos em festa aqui, mas a gente já chorou muito junto. E sabe por que a gente chorou muito junto? Porque isso é igreja. Quando você pega na mão do outro, quando você está em unidade, quando você sente a dor do seu irmão, quando você sente a dificuldade de cada um. Eu me lembro, olhando para os rostos de vocês, eu lembro de cada situação, de cada dia. Eu lembro de cada dia que eu chorei com vocês. Não só eu, mas cada um dos pastores dessa igreja. Eu me lembro. Foram dias muito difíceis. Eu me lembro. Eu lembro o dia que eu conheci o Eduardo. Lembra, Du? O Du era gordinho, assim, igual eu. Hoje ele tá fininho, atlético. Pedala todo dia, treina forte aí. Eu lembro o dia que ele entrou aqui a primeira vez e
E a gente chorou junto, porque a situação era muito dolorida para ele. Ele vinha de uma situação muito difícil. Isso é o corpo de Cristo. Se hoje nós estamos celebrando aqui, é porque a gente já passou cada situação. Cada situação. Esse cara aqui que está tirando a foto, por exemplo. Se tem um dia que doeu na nossa vida, que a gente chorou junto, foi o dia que a gente perdeu um grande amigo, que trabalhava com a gente, era discipulado junto, aprendia com a gente ali do Evangelho. A gente cresceu no Evangelho junto e ele foi assassinado. A gente chorou muito junto aquele dia, eu lembro desse dia. Eu nunca mais esqueço daquele dia, foi um dia muito forte. Não tem coisa pior na sua vida que você está trabalhando com alguém no Evangelho, você vê aquela pessoa crescendo, desenvolvendo, tendo a sua vida transformada e de repente ela é ceifada por um deslize. A gente chorou muito junto aquele dia. E por isso que a gente está hoje aqui celebrando, juntos. Isso é a igreja. Isso é o corpo de Cristo. Cada dificuldade que vocês enfrentaram, cada luta, cada dor, cada vez que você pegou na mão de um irmão e falou, ora comigo, cada vez que você chegou aqui e falou, eu não sei mais o que fazer. Isso é a igreja, não é o templo, não é a instituição, não é o lugar onde você vem uma vez por semana, senta nessa cadeira e ouve uma boa mensagem. É o lugar onde você chora e você ri junto. É nas casas, é lá nas casas onde nós fazemos os pequenos grupos, os cultos nas casas, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós incentivamos uns pelos outros. Aqui vocês vêm e ouvem, é ótimo, é muito bom, mas isso aqui não é tudo da igreja, isso aqui é uma pequena parte. A igreja é estudar a Bíblia junto, é chorar junto, é sofrer junto e finalmente celebrar junto aquilo que Deus está fazendo por nós. Então, meu querido, se você chegou aqui hoje e hoje você está celebrando, eu sei que parece meio estranho, mas lembra do dia mais difícil que você enfrentou aqui. Tente se lembrar. Faz um pequeno exercício. Se você puder por um instante, feche seus olhos. E que o Espírito Santo de Deus te traga nessa manhã a revelação do dia mais triste, mais dolorido que você enfrentou aqui junto com a gente. Qual foi a maior dor que você enfrentou? Eu me lembro de filhos que estavam no hospital sem diagnóstico e que trazia sofrimento. Eu me lembro de outros que propriamente dito estavam lá na UTI. Eu me lembro de alguns velórios que infelizmente nós tivemos que enfrentar juntos. Eu me lembro de algumas irmãs que, com a alegria da gravidez, viram o choro chegar porque de repente, de maneira espontânea, elas abortaram. Tudo isso aconteceu aqui com a gente. Deus não é bom? Claro que é. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu um grupo, um povo que ama, que olha, que sente a dor um do outro, que chora junto, que abraça junto e que está disposto a conquistar, e que nós vamos celebrar juntos cada uma daquelas grandiosidades que Deus tem prometido para nós. Que Deus te traga à memória esse dia de choro e de dor, e que agora Ele possa te ver, que Ele possa abrir os teus olhos espirituais nessa manhã. Essa é a minha oração, e você possa ver aquilo que Deus tem preparado, porque segundo a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles, não aquele, mas no plural, como corpo, para aqueles que o amam. Que nessa manhã você possa celebrar, que você se lembre e você entenda o que nós estamos fazendo juntos aqui é seguir para o alvo até a consumação dos séculos. Amém? Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Queridos, eu serei breve na palavra. Se você puder, abra comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Hoje é o nosso segundo aniversário. Volta um pouquinho para o primeiro, por favor, Lisa. Hoje é o nosso segundo aniversário. E eu quero falar com vocês de termos clínicos, já que foi citado aqui. Puxa, esse pastor é veterinário, imagina o que ele faz com ovelha. Então, hoje vocês vão ver na prática o que esse pastor veterinário faz com ovelha. Quando nós trabalhamos com a clínica médica, isso tanto faz se ela é clínica veterinária ou clínica médica humana,
A clínica médica, ela trabalha com alguns princípios, e as principais funções da clínica, elas servem para quê? Para que você tenha um diagnóstico, todos vocês já ouviram essa palavra, e não somente um diagnóstico, mas que você faça um prognóstico. O que é o diagnóstico, o que é o prognóstico? Vamos lá, diagnóstico, ele é uma palavra que vem do grego, que significa exatamente capaz de distinguir, capaz de discernir. Então, por exemplo, você vai até o médico, você tem uma enfermidade que você não sabe a causa, ele te pede alguns exames complementares, exames de sangue, ultrassom, sei lá o quê, e em cima disso, em cima do seu estado clínico, do exame que ele faz físico em você, mais aqueles resultados dos exames complementares que chegam à mão do médico, o médico avalia tudo aquilo e te dá um diagnóstico. Ou seja, o médico é capaz de discernir o que está acontecendo. Ele consegue distinguir o que está acontecendo com o seu corpo. Então, o diagnóstico nada mais é do que você saber o que está acontecendo. Você conseguir identificar uma enfermidade, identificar um problema, identificar algo que não está bem, que não está permitindo que o seu corpo funcione na plena forma. E eu já falei para vocês, lá no livro de Efésios, e o próprio Senhor Jesus disse isso, que nós como igreja somos o corpo de Cristo. Então nós precisamos ser um pouco mais clínicos quando nós viemos à igreja. Por quê? Porque nós precisamos aprender a fazer qual o diagnóstico do nosso corpo. Como está o nosso corpo? Ele está bem? Ele está saudável? Ele está doente? Ele está completando as suas funções? E aí então vem o prognóstico. Prognóstico também, uma palavra que deriva do grego, que concerne ao conhecimento do que há ainda de acontecer, o que deve acontecer. Então, quando eu tenho um diagnóstico, em cima do meu diagnóstico, eu sei qual é a enfermidade, eu declaro um prognóstico. Ou seja, de acordo com essa enfermidade, provavelmente vai acontecer isso, isso, isso. Pela experiência, pela prática médica, pelos estudos científicos, não pelos milagres de Deus, tá? Não vamos misturar as coisas. Mas eu dou um prognóstico baseado na minha experiência, baseado no que os livros e que as pesquisas me dizem. Então, eu identifico qual é a enfermidade do meu corpo e, em seguida, eu penso, eu tenho que usar o tratamento XYZ para que fique bom ou não. Qual é o prognóstico? Prognóstico, vocês já ouviram aí no maneira popular, quando alguém fala, o médico desenganou. O que é um médico desenganar alguém? O médico deu um prognóstico ruim, disse que não tem jeito. Então o prognóstico é, ele é bom? Não, vai ficar ótimo, tudo, basta fazer o tratamento que vai ficar campeão. O prognóstico é, bom, ele é reservado, né? Mesmo fazendo tudo direitinho, a gente vai ter que ficar atento. O prognóstico é ruim, olha, não tem o que fazer. Mesmo tratando, não tem muito o que fazer, vai chegar ao óbito. Então, nós temos que aprender, como corpo de Cristo, a fazer o nosso diagnóstico e o nosso prognóstico. Ou seja, como eu estou hoje no corpo e como eu estarei amanhã no corpo, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo até agora. Sabe, certa vez um desses camaradas que trabalham com coaching e com administração, ele soltou uma frase que eu ouvi, que eu achei interessante. Ele disse assim, é estupidez, ele usou esse termo, é estupidez você fazer todo dia a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Ele tem razão. Às vezes nós estamos esperando resultados diferentes, mas não mudamos nada nas nossas ações para que tenha um resultado diferente. Amém? Vocês acham que ele está certo, sim ou não? Sim. Mas mesmo assim, não trabalhamos com o nosso diagnóstico e prognóstico. Então vamos lá, no livro de Efésios capítulo 4, eu quero ler com vocês. Livro de Efésios, capítulo 4, fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Vou aguardar vocês encontrarem. Se você não trouxe a sua Bíblia, não há problema. Os versículos estão aqui na tela para você acompanhar. Diz assim, Efésios 4, versículo 1, que como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes
e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando como corpo de Cristo, que nós temos algumas coisas a fazer. Paulo, considerando a si mesmo como um prisioneiro de Cristo, ele diz: olha, eu estou rogando, eu estou implorando, eu estou me humilhando, pelo amor de Deus, ouçam o que eu estou dizendo. É basicamente o que Paulo diz. Ele diz que vocês vivam de maneira digna da sua vocação. Ou seja, o corpo de Cristo na terra, a igreja de Jesus. Por que que muitas vezes a igreja de Jesus não é verdadeira? Tem uma igreja falsa? Claro que tem. Não quero entrar em detalhes para não causar polêmicas, mas liga a TV e seleciona alguns canais específicos. Pastor, você está dizendo que é uma igreja falsa? Sim, sem medo de errar. Não tenho medo algum. Uma igreja falsa, mundana, maligna, mentirosa, enganadora, usurpadora. Isso não é igreja. Pode chamar qualquer outra coisa. É uma instituição? É uma instituição. É a igreja de Cristo? É o corpo de Cristo na terra? Não. Acabou. Não tenho medo algum. Eu sei do que eu estou falando. Pessoas que usam o evangelho para enganar outras. Isso não é igreja. Isso é qualquer coisa, menos igreja. Isso é crime. Eu sei que parece meio bizarro, mas algumas pessoas tentando defender alguns direitos da igreja, eu oro a Deus, eu oro mesmo, gente, de coração. Deus sabe da minha sinceridade. Eu oro a Deus para que depois que acabar essa bagunça política que o país está passando, que Deus de alguma maneira toque o coração daqueles dirigentes da Polícia Federal e eles comecem a investigar igreja. Eu oro por isso. Eu oro por isso. Que comecem a investigar as igrejas. Que comecem a ir lá dentro. Comecem a procurar suas transações. Comecem a procurar aquilo que é feito nas suas contabilidades, as suas bagunças. Eu peço a Deus que Deus limpe a igreja do Brasil, que tire de perto aqueles enganadores, os verdadeiros lobos que estão tentando devorar ovelhas, e possa então a verdadeira igreja prevalecer. Aqui Paulo está dizendo que vocês vivam de maneira digna da vocação. É muito simples. Que o corpo de Cristo na terra faça o seu papel. Que o corpo de Cristo na terra execute aquilo para qual foi chamado. Quando você fala em prognóstico, você pode falar prognóstico quanto à vida. Qual é o prognóstico quanto à vida? É bom, mal ou reservado? Ou seja, vai ficar vivo? Não sei. Ou vai morrer? Mas também existe um prognóstico que, além de ser quanto à vida, é um prognóstico quanto à sua função. Por exemplo, eu posso quebrar o meu braço, e então eu vou ao médico, e ele vai me dar o meu prognóstico quanto à vida. Quanto à vida, o seu braço quebrado não te influencia em nada. Teu prognóstico é bom. Mas quanto à função do seu braço, ela ficará comprometida. E o prognóstico da sua função é mau. Não vai ter mais jeito. Esmigalhou em muitos pedaços. Vocês estão entendendo? O prognóstico pode ser dado às vezes quanto à função. O corpo de Cristo pode até ter um prognóstico bom quanto à vida. Não, a igreja está viva. A igreja não vai morrer. E não vai mesmo, porque a igreja é de Cristo, não é nossa. Agora, o prognóstico contra a sua função, ela está executando a sua função de maneira adequada? Nós, como membros desse corpo, estamos executando a nossa função? Ou o nosso prognóstico, nós somos uma célula meio morta ali dentro daquele corpo? Aqui diz, vamos lá comigo no versículo 4, que há um só corpo e um só Espírito. Assim também, como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Vamos adiante, versículo 7 diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E diz ainda no versículo 9, o que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? O que a palavra está nos ensinando nessa manhã
é que Jesus diz que nós, como corpo de Cristo na terra, quem é o corpo de Cristo? A igreja, a instituição, as paredes. Não. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 12, que vós sois membros individualmente desse corpo. Cada um de nós somos membro de um corpo. Cada um de nós fazemos parte da igreja de Cristo na terra, independente da placa. Independente se é a igreja Prisco, se é a igreja presbiteriana, se é a igreja batista, Assembleia de Deus, não importa. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Quando Deus planta uma igreja numa localidade, independente da sua denominação, se ela é uma igreja de verdade e não uma falsa igreja, essa igreja vai desempenhar a sua função naquele lugar. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, gente, hoje eu estou muito feliz, muito contente, porque por mais que nós tenhamos cometido os erros, por mais que nós às vezes não tenhamos a experiência devida, por mais que nós tenhamos falhado em alguns pontos, eu vi a lágrima de dor de cada um de vocês, e eu vejo hoje o sorriso por ter vencido cada uma daquelas circunstâncias. Eu vejo que a igreja como um todo está desempenhando a sua função de restaurar casamentos, de restaurar a saúde, de restaurar as finanças, de restaurar a paixão pelo Evangelho, de restaurar a comunhão com o Espírito Santo de Deus. A função da igreja tem que ser desempenhada. E ela foi desempenhada por quem? Pelo pastor? O pastor é o único membro da igreja? Só o pastor Rogério, o pastor Jairo, só a pastora Vanessa, Vilma, o pastor Maurício? Só os pastores executam a sua função? Não! Imagine que os pastores são os dedos da mão. Para que o dedo se movimente, para que ele se mexa, a Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo. Ele manda a ordem, desce por todos os ramos do sistema nervoso, passa por aqui, pescoço, ombro, antebraço, braço, até chegar a ordem neles. Muita coisa tem que ser manifesta antes. Nós somos o corpo de Cristo. O dedo não faz nada sozinho, amém? A cabeça que dá a ordem é só de Jesus. E todos nós desempenhamos nossa função para que Ele possa ser glorificado. Não existe esse negócio de que igreja, a igreja sem o pastor não funciona. Já imaginou, se o pastor Rogério morrer, se Deus recolher ele, acabou a igreja. Então não era igreja. Então não era igreja. Porque se Deus me der esse privilégio de me levar para Ele, e a igreja acabar, não era uma igreja, era uma instituição. Perdeu um pedaço, perdeu um dedinho, mas tem que continuar viva, desempenhando a sua função. Todos estão me entendendo, amém? Nós somos um corpo. E eu só funciono quando vocês funcionam. Eu só consigo desempenhar meu papel quando vocês desempenham o seu papel. Jesus fala que Ele deu dons aos homens. Deu dons aos homens. É dom. Vocês já viram o Eduardo e o Marcos tocando aqui? Já viram os dois? Eu estou falando especialmente sobre o teclado, né? Já viram os dois tocando teclado? Isso é dom de Deus, gente. Estudaram muito, é claro. Não é só o dom. Estudaram muito para chegar nesse nível de técnica. Mas Deus deu dom. Sabe o que é o dom? O dom, a diferença é muito simples. Eu vou explicar para vocês em poucas palavras o que é um dom. E cada um de vocês tem dons diferentes. O dom é um negócio mais ou menos assim. O que um camarada com dom, em 10 anos estudando o teclado, consegue desempenhar de maneira fenomenal, eu nem em 20 anos estudando sem o dom eu não consigo. Dom é isso. O que eu preciso de 10 anos estudando para tentar chegar perto, em 2, 3 anos o cara que tem o dom, ele está muito além. Isso é dom. Pode ser manifesto na música, pode ser manifesto na habilidade de falar, de pregar em público, pode ser manifesto no evangelismo. Dom pode ser manifesto de muitas maneiras. Isso é dom. Deus dá dom aos homens. Deus deu dom para cada um de vocês. Deus colocou cada um de vocês num lugar do corpo. E vocês têm uma função. Vamos seguir em frente. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 10, diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12, para quê?
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deixa eu desmistificar uma coisa com vocês aqui. Deixa eu desmistificar algo com vocês. Eu creio que todos vocês que já são cristãos há um tempo, já viram esse versículo. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas. O que acontece? Por que eu quero desmistificar esse versículo? Muitos usam esses versículos para justificar a sua posição no corpo. Eu sou apóstolo. Olha aí, Deus disse que tem que ter apóstolo. Não, eu sou pastor e eu estou assim, na liderança. Não, eu sou um mestre da palavra. Então, o mestre está vendo, está ali, existe uma escala hierárquica. Esquece isso. Pastor, o que você está falando? Vai por mim, estou te falando como amigo. Esquece essa escala hierárquica de apóstolo, pastor, mestre. Sabe por quê? Porque se você ler comigo, com muita calma, versículo 12, para que serve esses camaradas? Para que serve o pastor? Para que serve o apóstolo? Para que serve o mestre? Para ser o seu chefe? Para ser o diretor da igreja? Para te dar ordens? Para dizer como é que você tem que fazer as coisas? Não! Versículo 12 diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Se nós fôssemos uma empresa, o que nós somos, não somos. Se fosse uma empresa, alguns por aí diriam que o apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista e o profeta seriam os diretores da empresa. Não. Sabe o que seriam? O RH. O RH da empresa. Ué, eles seriam meros funcionários do RH? Sim. Porque qual é a sua função? Preparar os santos para a obra do ministério. Treinar, selecionar, investir, qualificar essas pessoas, oferecer cursos, É isso. As pessoas às vezes se colocam, pastores ou até apóstolos aí, né? Se colocando num nível, não, eu estou num nível muito superior a de vocês. Mentira, meu irmão. Eu sou tão falho quanto você. A única diferença é que eu tenho uma caminhada mais longa. Talvez eu ore um pouco mais, talvez eu leia mais a Bíblia, talvez eu esteja me preparando melhor, eu esteja mais focado naquilo que Deus plantou no meu coração de ministrar a sua palavra, e talvez você está meio sem foco ainda, está meio fora do lugar, talvez ainda não está executando a sua função adequadamente, mas não tem esse negócio que não, porque eu sou o pastor, eu mando, você se cala, eu falo, você obedece. Isso não existe. Função de pastor, função de apóstolo, função de mestre, função de evangelista, função de profeta é preparar cada um de vocês para a obra, para o ministério que Deus tem te chamado. É te equipar. Não é isso que a igreja tem que fazer? Para que serve o curso do casados? Para eu parar de apanhar da minha mulher, pastor. Também. Tem uns que não param mesmo assim, né? Para que serve o curso do Crown? Eu saí do SPC, pastor. Crown de coroa, de finanças. Do inglês Crown. Para que serve o curso de Educando Filhos? Eu parar de receber a ordem do meu filho de 2 anos, pastor. Esses cursos não são para te dizer, olha, eu sei o que fazer, você não sabe, aprenda aqui comigo. Não. Meu irmão, eu já passei por isso, eu tomei na cabeça. Você quer ser sábio ou esperto? Sabe a diferença do sábio e do esperto? Vocês conhecem ou não? Vou te explicar. O esperto, ele passa por um problema, toma na cabeça, toma a decisão errada, toma na cabeça, quebra a cara. Mas ele é esperto. Ele, nessa eu não caio de novo. Já quebrei a cara uma vez, não vou quebrar a cara de novo. Na hora que essa situação se apresentar para ele de novo, ele, eu sou esperto. Nessa eu não caio. E ele pula aquele problema, porque ele é esperto. Agora, eu falo que melhor que ser esperto é ser sábio. Sabe por quê? O sábio vê o esperto quebrando a cara a primeira vez e fala, mas nem a primeira eu quebro a cara. Vocês estão me entendendo a diferença? Então, sejam sábios. Olhem para nós pastores não como dignos de idolatria. Não, olhem para nós como os espertos que já quebraram muito a cara, que já erraram bastante. E vocês como sábios podem ouvir as nossas palavras e falar, ele tem razão. Antes que eu quebre a cara a primeira vez, eu vou ouvir ele e eu vou ser sábio. Eu não vou passar por esse problema. Amém? Essa é a diferença. É para isso que servem os apóstolos.
Para isso que servem os pastores, para isso que servem os mestres, para transmitir a vocês experiências, boas ou ruins, que eles tenham enfrentado, para que você seja edificado. Meu irmão, não existe corpo, não existe igreja de um homem só, de um grupinho de 5, 6. Isso não é igreja. Eu acho tão bonito quando o pessoal fala, não, mas eu estou reunindo com a minha família em casa, a gente ora junto. Eu acho isso é fantástico. É uma igreja de Cristo, sem dúvida. O problema é quando você só se reúne com a sua família, esposa, esposo, filhos, ora junto, cantam louvores juntos, mas você não participa do resto da igreja. É como se fosse um braço meio solto por aí, querendo até fazer a obra de Deus, mas sem estar conectado ao resto do corpo, sem saber o que os seus irmãos passam, sem saber se aquele dedinho está machucado e está doendo, sem saber se você deslocou o ombro, se você precisa de um repouso naquele tempo, e eu preciso esforçar mais o braço esquerdo, porque o direito está em repouso, porque machucou o ombro. Isso é corpo. O meu irmão passando por uma dificuldade aqui, vou eu lá com o outro lado do corpo e vou reforçar para que ele possa descansar um pouco. Isso é corpo, amém? Se você for lá no versículo 13, diz assim: olha para qual é o nosso propósito. Até que todos... Até que quem? O pastor? Até que quem? O pastor? Todos. Alcancemos... Que palavra aí? Unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que lindo. O propósito de tudo isso que nós estamos fazendo aqui como igreja é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vou rasgar o verbo agora, se preparem. Sabe para que serve uma igreja de verdade? Resume tudo aqui, ó. Para que todos, juntos, cheguemos à unidade da fé e da transformação em Cristo. Eu fico tão triste quando você olha para a igreja e você vê pessoas em 1 ano, 2 anos de igreja, literalmente parece que estão decolando o voo. E às vezes pessoas que estão há 20, 30 anos no evangelho, estão ali se arrastando pelo chão. É triste isso. É triste. Eu vou rasgar o coração com vocês. Sabe por que isso acontece? Sabe por que aqueles que às vezes têm 1, 2, 3 anos de evangelho decolam e outros ainda se arrastam por décadas? Porque aqueles que se arrastam não estão em unidade, não sabem o que o outro passa. É sempre a mesma história. Orem por mim, ó vida, ó céus, ó azar. Lembram dessa, né? Lip o hard. Ó vida, ó céus, ó azar. Pessoas que não estão conectadas. Meu irmão, desculpe toda a sinceridade do meu coração, eu preciso te advertir disso. Enquanto você estiver solto, enquanto você se reúne apenas com quem convém, enquanto você não sabe o que a tua igreja vive, enquanto você não sabe a dor dos seus irmãos, e quando eu digo a dor dos seus irmãos, não é a dor de um pastor ou de outro, a dor de pelo menos mais da metade da igreja. Enquanto vocês não se conhecem uns aos outros, enquanto vocês não choram juntos, enquanto você não sabe o que passa, o que aperta, onde aperta o calo de cada um dos seus irmãos da sua igreja, você está solto, você está desconectado. E é por isso que às vezes alguns em pouco tempo decolam, porque estão juntos. Diz a palavra de Deus, até que todos alcancem a unidade da fé, para que todos alcancem a maturidade espiritual. Para quê? Para que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina, para que você não seja induzido ao erro por homens, é o que está escrito aqui, ó, por homens que te induzem ao erro. Você sabe muito bem do que eu estou falando, o que tem de lugar que se chama igreja, ou qualquer outra coisa, qualquer outra religião, centro, o que for, mesquita, o que tem de lugares que lá dentro, ao invés de você ouvir o evangelho genuíno, você ouve mensagem de homens que querem te induzir ao erro. Tem ou não tem? Você já viu um lugar assim? Quem já viu um lugar assim? Só para eu ter ideia. Você já viu um lugar? Seja na TV, seja ao vivo, você já viu algum lugar assim?
vento de doutrina que pela astúcia e esperteza de homens te induzem ao erro. A igreja serve para você não cair nessa. A verdadeira igreja serve para você aprender o que é certo, o que é errado, o que é de acordo com a vontade de Deus, para você não cair em qualquer baboseira, para você não cair em qualquer modismo. Até dentro da igreja séria tem modismo. E se você não tomar cuidado, até dentro de igrejas que são sérias, que são sinceras, às vezes elas se empolgam e fazem uma idiotice. Pastor, é sério? É sério? É modismo de tudo. É modismo de unção do leão. Desculpe quem... Não estou criticando especificamente, mas tudo vira moda. Quando surge na internet uma igreja mostrando a tal da unção do leão, olha, umas 50 mil igrejas começam a ter unção do leão. Não vou nem entrar no mérito de cura, libertação, que é de Deus, é mesmo. Mas eu já vi cada modismo bizarro por aí. Não, meu irmão, o negócio é o seguinte, para você ser liberto, nós vamos ter que te dar um banho de sal grosso, nós vamos ter que te besuntar no azeite. Olha, teve um irmão que uma vez me procurou, ele fazia discipulado comigo. Ele falou, pastor, eu fui lá ser ministrado em cura e libertação, num lugar XYZ, desses aí famosos. Pô, legal, e aí? E aí que me melecaram de azeite e falaram que eu não posso tomar banho por 3 dias. Por quê? Não, porque senão eu perco a libertação. 3 dias, meu irmão, fedendo esse negócio aí? Tua mulher vai dormir com você assim? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso não está na Bíblia. Isso não está na palavra. Da onde os camaradas tiram essas ideias? Não, foi uma revelação do Espírito Santo ali. Gente, com todo respeito, Deus não brinca com as pessoas. Deus não zomba das pessoas. Deus não cria crendice. Pare, preste atenção no que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não caia em crendice, em mandinga evangélica. Crendice evangélica, sim, tá cheio. Tá cheio. Não, ó, passa ali no corredor, não sei do que. A rosa não sei da onde. O óleo na onde. A meia do... Jesus, a meia do pastor. Meia do pastor foi de doer, né? Não, a meia foi consagrada no monte. Vou tirar minha meia aqui, quero ver se alguém dá uma oferta de R$1.000. Rapaz, leilão de R$1.000, começando R$1.000 pela meia do pastor. Sangue de Jesus tem poder. Minha meia não custa R$5. Compra aquelas lá no supermercado lá, que você compra lá no pacotinho, vem 3. Pelo amor de Deus. Bom, deixa eu parar de falar disso, não me empolgo. Vocês estão entendendo para que serve uma igreja? Para que todos, em unidade, não eu sozinho ali, eu orando aqui. Tem um pessoal, toma cuidado que com o passar dos anos, você pode receber graduações espirituais e achar que agora pode andar sozinho. Esquece isso. Esquece esse negócio de andar sozinho. Se você andar sozinho, você está enrolado. Daqui a pouco você está doido, fazendo coisa da sua cabeça. Por exemplo, eu sou o pastor titular dessa igreja. Se eu simplesmente viro aqui e falo, ó, vai fazer do jeito que eu quero, acabou, não é igreja. Virou uma igreja de dono. Eu não posso mandar na igreja. A igreja não é minha. A cabeça da igreja é Jesus. Ele tem que mandar na igreja. Pastor, e como eu sei se você está sendo ou não obediente a Jesus? É muito simples. Quem conhece minha vida sabe. Eu me submeto a pastores de fora daqui, que não são dessa igreja. Eu submeto minha vida. Eu tenho pastores que olham e falam, Rogério, se você não arrumar isso, eu vou te dar um pau. Hoje é uma pessoa que eu amo e eu trato como um pai, um verdadeiro pai mesmo. Carinho que eu tenho dele é de pai mesmo. De um filho para um pai. O pastor Massal. O pastor Massal, ele sabe ver como ele me pega às vezes. Ele pega. Quem conhece o pastor Massal sabe, pastor Massal Sugihara. Sabe como aquele homem, aquele japonês é abençoado, mas ele é muito transparente. Eu me lembro a primeira vez que ele virou para mim e falou, Rogério, senta aqui, preciso te perguntar um negócio. Eu falei, fala pastor, então, como é que está a tua vida sexual? Eu, hã? Como é que é? Eu falei, peraí pastor, essa pergunta não está no script não. Nós estamos falando de igreja aqui. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu tenho que me submeter a alguém. Eu tenho que ser transparente com alguém. Eu tenho que ter um conselheiro. Se eu sou pastor titular de uma igreja, eu não posso andar pela minha cabeça. Eu tenho que ter um homem de Deus mais experiente, mais sábio, com mais história sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa me dizer, olha, cuidado com isso.
Se você for por esse caminho, você corre o risco de errar. Parece bobagem, mas eu tenho um homem que está sempre me exortando, me corrigindo. E o dia que eu parar de ter, eu sou o primeiro a dizer: não fiquem nessa igreja. Não fiquem nessa igreja. A não ser que o outro pastor, o pastor Jair, assuma. Aí pode continuar à vontade. Mas o dia que o pastor de vocês não for pastoreado, o dia que o próprio pastor de vocês não submeter a outros homens no corpo de Cristo e quiser fazer as coisas da cabeça dele, do jeito que ele acha que é certo ou errado, corram para outra igreja. Façam isso. Seja essa, seja a igreja que for. Não existe. O cara que anda segundo a própria cabeça, ele está fora do evangelho. Porque a verdadeira cabeça da igreja é Jesus Cristo, amém? Então vocês não podem sair sendo enganados. E aí nós vamos terminar aqui no versículo 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Cresçam em tudo, meu irmão. Não é só crescer no conhecimento, não é só crescer na graça. É crescer no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. É crescer na intimidade com seus filhos. É crescer na sua perspectiva profissional. É crescer na maneira como você impacta a sociedade com o seu trabalho, com os dons e talentos que Deus te deu. É crescer sim, financeiramente também, é uma outra parte. É crescer na intimidade com o Espírito Santo. Cresça em tudo. O verdadeiro cristão, que faz parte do corpo de Cristo, que está em unidade, ligado, que não anda sozinho, que não aparece só nos domingos de manhã para ouvir uma boa palavra. Aquele que faz parte da igreja, de verdade, ele cresce em tudo. Pode ver, repara a vida de alguns cristãos. Você acha que melhora só o casamento? Melhora o casamento, melhora as finanças, melhora tudo. Tudo. Porque ele cresce em tudo, naquele que é a cabeça. Nós somos apenas obedientes à ordem que vem do nosso cérebro, que é Jesus Cristo. E ainda diz assim mais: dele, de Jesus, todo o corpo, ajustado e unido, mais uma vez, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Resumindo, se cada um de nós cumpre o nosso papel, o corpo cresce. Você já viu alguém, uma mãe, dando comida para um filho, para um bebê e falando: cresce, bebê, cresce? Já viu prendendo uma morsa, esticando, o bebê cresce, bebê cresce? Precisa fazer isso para um bebê crescer? Sim ou não? O que precisa fazer para o bebê crescer? Dá o que para ele? Dá o quê? Comida. Se alimentar direitinho, ele não cresce? Sim ou não? Sim. E cada parte do seu corpo não executa a sua função? Os pezinhos aprendem a andar, as perninhas se firmam, as mãozinhas saem agarrando todas as coisas, né? Você já foi na casa de casal assim novinho, com filho pequeno, as gavetas dos armários tudo amarrada? Você já viu isso? Não? Nunca viu? É muito legal. Você entra numa casa assim, você começa a perceber que a mãozinha do bebê está funcionando bem. E os pezinhos também. Quando você vê as gavetas do armário todas amarradas uma na outra, você fala: o que é isso? A primeira vez que eu vi eu não entendi. Depois eu descobri que se não amarrar, a criança vai, abre, puxa gaveta de faca, puxa gaveta disso, daquilo. Por quê? Bastou alimentar. Cada parte do corpo faz a sua função. A mãozinha, o pezinho, o joelho, assim por diante. Meus queridos irmãos, eu vou terminar por aqui. Cada um de vocês, como membro do corpo de Cristo, precisa executar o seu papel. Ah, pastor, eu não sirvo para nada. Ah, como assim não serve para nada? Deus deu dons para todos nós. Orar, ler a palavra, chorar junto com alguém. Eu achei tão lindo, o pastor Maurício domingo passado, ele deu até esse exemplo. Eu achei tão lindo o exemplo da Rose, a Roseni, que quando ela disse, falou: olha, eu tenho vontade de ir para o Haiti, fazer missões lá. E alguém ali comentou com ela, falou: mas o que você vai fazer lá? Você não sabe nem falar francês? Ela falou: eu não sei falar francês, mas eu sei lavar louça, eu sei trocar uma fralda, eu sei dar banho nas crianças lá da creche do Haiti, que nós ajudamos. Isso eu posso fazer. Eu achei tão lindo isso, sabe por quê? Porque é disso que Jesus precisa. Não focar no dom que eu não tenho. Eu não tenho o dom de falar 5 idiomas, mas eu tenho o dom de amar, de pegar uma criança no colo, de abraçar, de beijar, de dar banho. Vocês estão entendendo onde Deus quer nos levar? Ah, eu não sei tocar nenhum instrumento.
Tudo bem, mas você pode saber. Às vezes, na hora que você está adorando a Deus, a sua voz pode ser útil no louvor. Se você não sabe tocar um instrumento. Eu não sei cozinhar. Mas talvez você saiba ministrar um estudo bíblico. Não, eu não sei fazer nada. Não existe quem não sabe fazer nada. Alguma coisa você é bom. E é isso que eu quero que você foque. Nos dons que Deus te deu. Execute a sua parte no corpo. Faça a sua função. Alguns perguntam, pastor, vamos falar de crescimento de igreja? Vamos, nós já estamos fazendo um planejamento aí para os próximos 10 anos. Mas a igreja só cresce quando todos cresçamos juntos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Que de todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Nós mesmos vamos nos edificar em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Amém?